Isso é um quadro diário que tem aqui, porque todo dia tem um crime diferente, né? E a gente está comentando aqui para que fique registrado na história o que a nossa Suprema Corte, infelizmente, tem feito com o nosso país. E eu quero começar, então, por gentileza, produção, print 10 na tela. Olha aí. Barroso e Carmen prestam apoio à servidora que intimou Bolsonaro na UTI. Vereador Dárcio. Seguinte, todo mundo acompanhou, o mundo inteiro, assim, literalmente, o mundo inteiro ficou em choque quando viu o Bolsonaro sendo intimado na UTI. É bom porque, assim, é uma imagem que não precisa ter nenhum tipo de legenda, de tradução. Todas as línguas, o pessoal da Alemanha viu a foto e entendeu o que estava acontecendo. O pessoal do Oriente, se viu a foto, entendeu o que estava acontecendo. Todo mundo entendeu que aquilo é um absurdo total. Mas o pessoal foi lá e dobrou a aposta. Então, ontem eu vi no perfil oficial do STF eles fazendo uma postagem de que receberam a oficiala de justiça, e muita gente falou: ai, parei de ler no oficiala. Gente, oficiala é uma palavra do português, está correto chamá-la de oficiala, tá? É norma culta da língua portuguesa. O que Pode está ficar correto é meio. falar presidenta, né, Paula? Presidenta, Presidenta, não. pior que presidenta existe também, né? Mas é que soa complicado assim no nosso ouvido. Por incrível que pareça, eu fui atrás disso. E isso existe. Mas, enfim, eu não posso criticar o STF por usar uma palavra que está na língua portuguesa, embora eu possa achar esquisito. Realmente, oficiala é esquisito. Mas esse nem é o cerne da questão. Eles foram lá dizendo que ela foi intimidada. E aí, antes de passar o comentário para ti, eu vou fazer aqui um breve contexto, porque quando aconteceu essa história da UTI, eu fiquei indignada, obviamente, fiz um vídeo, falei sobre isso, e uma das coisas que eu mais enfatizei, que eu mais perguntei é: onde está a equipe médica? Quem foi o médico que autorizou a entrada dessa pessoa na UTI? Porque para mim isso é um absurdo. Um médico autorizar a entrada de um oficial de justiça dentro de uma UTI. Ela não foi sozinha e tinha bolsa, papel, o negócio tudo contaminado entrando lá na UTI. Independente se é Bolsonaro, Lula, quem seja, o médico jamais deveria ter autorizado isso. E ontem eu me deparei nas redes sociais com um recorte do Paulo Figueiredo falando que teve ali informações de bastidores e que inicialmente. Olha a treta, não sei se tu chegou a ver esse vídeo, mas segundo informações do Paulo Figueiredo, esta senhora chegou no hospital para intimar o Bolsonaro, porque ela estava apenas cumprindo ordens, né? O pessoal, a gente já conhece essa história aí. E ela insistiu que tinha que entrar. E a equipe médica se reuniu e fechou questão: não irá entrar. E ela bateu o pé. Se vocês não deixarem eu entrar, eu vou dar ordem de prisão, vou chamar a polícia que todo mundo vai ser preso. Há, inclusive, segundo informações do Paulo Figueiredo novamente, gravação dessa reunião onde os médicos falam que não podia entrar, porque podia alterar a pressão do paciente, contaminação e todos esses fatores científicos que não foram respeitados, né? O pessoal gosta tanto de falar disso, isso aí não foi respeitado. E no momento, então, em que ela ameaçou prender os médicos, parece que eles liberaram. O que é um bando de frouxo cagão, desculpa aí eu falar para vocês, mas eu ia para cadeia. Eu ia para cadeia. Se é meu paciente, eu me planto ali e não deixo entrar, então chama a polícia e me leva preso, que daí o forró-bodó ia ser generalizado. Aí eu queria ver uma treta, se iam deixar médico preso ou não. Mas enfim, Dárcio, para o STF, a vítima nessa história não é uma pessoa que acabou de passar por uma cirurgia delicadíssima de 12 horas e estava sob cuidados intensivos na unidade de terapia intensiva, que o próprio nome já diz, né? A vítima foi a oficial de justiça que foi exposta. O que dizer dessa completa inversão de valores, vereador? Inversão faz parte da mentalidade revolucionária. Seria surpreendente se eles eventualmente mandassem algum comunicado para o Bolsonaro lamentando a situação absolutamente inédita e perigosa, porque, sim, a UTI é um ambiente controlado, você tem um risco de contaminação,
Basta dar um Google para você encontrar vários trabalhos tratando dos riscos de contaminação pós-cirúrgica, e quanto maior a cirurgia, quanto mais tempo ela demora, maior o risco de contaminação, sobre a circulação de pessoas num ambiente hospitalar, no caso de UTI. Então, contrariaram a lógica e a ciência. Mas aí aqui eu fico pensando, né, na desmoralização que eu falava no comentário anterior. Você imagine, se você é oficial de justiça e se nega, você provavelmente iria preso, você vai ter um problema com a sua carreira. As pessoas não colocam, as pessoas não têm mais a espinha ereta, elas não têm mais condições de enfrentar aquilo que é errado ou ilegal e ao custo de eventualmente pagar o preço por isso. E se você fizer uma reflexão um pouco mais profunda, você vai ver que está todo mundo sendo treinado desde pequenininho a não se frustrar. A história do bebê reborn, essa história que a gente comentava na pauta passada, tem muito a ver com isso. As pessoas, primeiro, deixaram de querer ter filho por conta das obrigações e da responsabilidade, o hedonismo entrou em voga, depois passaram a cuidar de pets, porque o ser humano não consegue ficar sozinho, ele não consegue ser uma ilha isolada. Aí agora eles perceberam que o pet também não está resolvendo, então vamos dar bonequinho para todo mundo e criar essa ideia, porque o bonequinho, pelo menos, não precisa de estudar, não precisa ser alfabetizado, não defeca, não urina, não me traz problemas, ou seja, eu quero ter a possibilidade do afeto sem a necessidade da atenção, do cuidado e da responsabilidade. E todos entram na vida pública pensando da mesma forma e todo mundo quer só benefícios, direitos e garantias. O caso dos oficiais de justiça não é muito diferente. Naquela semana, vejam só, naquela semana, Paula, os oficiais de justiça foram incluídos no rol de servidores públicos que precisam de uma proteção especial, no caso, né, por conta dos riscos de homicídio, entre outros, provocados pela sua própria profissão. E existe hoje, tramitando na Câmara, uma possibilidade de armá-los, de dar arma para eles. Aí você fala assim, gente, mas por que isso? Que absurdo, olha o que essa mulher fez, como assim? Eu falo, pois é, o problema é que existem oficiais de justiça que vão notificar maridos violentos, vão notificar pedófilos, vão notificar políticos criminosos, gangsters e outros, e eles precisam de algum nível de proteção. Acontece que quanto maior a proteção que um profissional tem, mais ele usa isso para poder exercer arbitrariedades quando elas chegam. Eles não utilizam essa proteção para proteger o cidadão, e sim para proteger as arbitrariedades, se é que eu estou me fazendo entender. Você imagine essa senhora com um porte de arma entrando no hospital para poder notificar alguém dentro de uma UTI por ordem de Alexandre de Moraes. E aí, para poder finalizar, já me alonguei bastante, você fica pensando, se você fosse um oficial de justiça que tivesse cumprido isso por medo de ser preso pelo Alexandre de Moraes, eles ligam para você e falam, vem cá que eu quero fazer agora um videozinho prestando solidariedade a você dentro da nossa inversão revolucionária. Você poderia se negar aí? Quais riscos você sofreria? Olha o estado de psicopatia que a gente está vivendo. Então, assim, eu não faço a menor ideia de quem seja essa senhora. Se a crítica é que Bolsonaro teria exposto ela pelo menos estava de máscara ali. Uma máscara caseira, fajuta, mas estava de máscara. Não podia ser tão identificada assim. Então, se existia a possibilidade de identificação para futuras críticas ou retaliações contra ela, agora o próprio ministro do Supremo, o presidente da Corte, faz questão de tornar essa pessoa pública e dar uma notoriedade para ela, como se ela fosse vítima de alguma coisa. Então, assim, a gente está vivendo, na verdade, uma série de situações que são psicóticas mesmo. E essa é mais uma delas. E tudo isso, não tenho dúvida, olha, isso já deixou de ser uma guerra puramente de posição, uma guerra ideológica ou um ataque contra o Bolsonaro. Isso é a desmoralização completa da normalidade do Estado brasileiro, minha amiga Paula.
Ah, mas os revolucionários, eles precisam desse caos para implementar a ditadura deles, né? Se engana quem Exatamente. se engana quando eu vejo as notícias, assim, daqueles dos blogueiros da Globo, porque, gente, eu entendo que tem blogueiros que são realmente mal intencionados, perversos e que entendem o papel deles, mas há aqueles também que são desprovidos de inteligência para conseguir compreender o papel que eles estão executando.